Bem-vindos. Nós estamos no nosso estudo da Palavra de Deus e eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que vai falar das parábolas que Jesus contou e dentre elas, em especial, a do filho pródigo. Eu quero conversar com você hoje sobre aqueles que estão perdidos, mesmo estando na igreja, que é uma parcela muito grande de pessoas que estão perdidas, ainda que participando, congregando, vivendo em uma comunidade, frequentando os trabalhos, os cultos, mas ainda assim continua perdido dentro da igreja. Então, Jesus ele contou três parábolas sobre a alegria do encontro. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que foi encontrada. O pastor chama a todos para se alegrarem, porque ele encontrara a ovelha que havia perdido. A segunda é a moeda perdida, que foi também encontrada. A mulher que perdeu esta moeda, esta dracma, ela chama os seus vizinhos para se alegrarem com ela por ter achado a sua moeda. E a terceira é a que eu quero me deter um pouco hoje, é a parábola do filho perdido que volta para casa. O pai oferece então uma festa e se alegra nessas três parábolas. A única pessoa que não está alegre, feliz, é o irmão mais velho do filho pródigo. Outra coisa interessante nessa parábola é que no meio desta festa, do encontro, do resgate, da salvação, há uma voz que destoa. O filho mais velho está triste porque o pai recebeu o filho pródigo com alegria. Então, o filho mais velho está irado porque o pai é misericordioso. O filho mais velho está do lado de fora, enquanto o filho pródigo está dentro da casa do pai. Outra coisa importante a perceber é que existe um perigo de se estar na casa do pai, dentro da igreja, e ainda assim está perdido. Esse filho representou os escribas e os fariseus, que consideravam santos e desprezavam os outros. Esse filho representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo deveres, sem se enveredar pelos antros do pecado, vamos dizer assim, pelos corredores escuros do mundo, e ainda assim estão perdidos. É a semelhança que há também no jovem rico, que foi criado na sinagoga, cumpria mandamentos, mas estava perdido. Então eu queria dizer algumas coisas para nós pensarmos. Primeiro, essas pessoas vivem dentro da igreja, mas desobedecem os dois principais mandamentos. Jesus ensinou que os dois principais mandamentos da lei são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então esse filho quebrou esses dois mandamentos. Ele nem amou Deus, representado pelo pai, e nem o seu irmão. Ele não perdoou o pai por haver recebido o filho de volta. Nem perdoou o irmão por ter errado. Então, há pessoas que estão na igreja,
mas não têm amor por Deus nem pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam os seus irmãos. Segundo, vive dentro da igreja, mas está confiado na sua própria justiça. Ele era veloz para ver o pecado do seu irmão, mas não enxergava os seus próprios pecados. Ele era cáustico para condenar o irmão, enquanto via-se a si mesmo como padrão de obediência. Os fariseus defendiam o pecado em termos de ações exteriores e não atitudes íntimas. Eles eram orgulhosos de si mesmos. Como o profeta Jonas, esse filho mais velho obedecia ao pai, mas não de coração. Ele trabalhava com intensidade, mas não por amor. Terceiro, são pessoas que vivem dentro da igreja, mas não é livre. Não são livres. Ele não vive como livre, mas como escravo. Sua religião é rígida. Ele obedece por medo ou para receber elogios. Faz as coisas certas com a motivação errada. Sua obediência não provém do coração. Ele anda como um escravo. Servia como escravo. Ele nunca entendeu o que era ser filho. Nunca usufruiu, nem se deleitou do amor do pai. Então, ser crente, para ele, é um peso, um fardo, uma obrigação pesada. Ele vive sufocado, gemendo como escravo. Então, está na igreja, mas não tem prazer. Obedece, mas não com alegria. Está na casa do pai, mas vive como escravo. Quarto, vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Então, é um complexo de santidade. E rejeita, por outro lado, os marginalizados. Ele estava escorado, orgulhosamente em sua religiosidade, achando um meio de se mostrar que era mais santo, que só ele prestava. O pai e o irmão estão debaixo de suas acusações mais veementes. Sua mágoa começa a vazar. Para ele, quem erra não tem chance de se recuperar. No seu vocabulário, não tem a palavra perdão. Na sua religião, não existe a oportunidade da restauração. Para esses, o ministério da reconciliação não existe. Sentem-se injustiçados pelo pai. Acusa o pai de ser injusto com ele, só porque perdoou o irmão. Na religião dele, não havia espaço para misericórdia, perdão e restauração. E mais, ele não perdoa nem restaura o relacionamento com o irmão. Ele não se refere ao pródigo como irmão, mas diz, esse teu filho. A Bíblia diz, quem não ama seu irmão até agora está nas trevas. Ele desconhece o amor. Ele vive mergulhado no ressentimento. Ele vê seu irmão como um rival. E mais, o ódio que ele sente pelo irmão não é menos grave que o pecado de dissolução que o pródigo cometeu fora da casa do pai. A Bíblia fala sobre 3 pecados na área da imoralidade e usa 9 na área de mágoa, de ressentimentos, de ira. Então, a falta de amor é um pecado tão grave como o pecado da vida imoral e dissoluta. Outra coisa, o ressentimento o isolou do pai e do irmão. Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, perde também a comunhão com o pai. Ele se recusa a entrar, ele fica de fora da festa, ele fica de fora da celebração, mergulha-se num caudal de amargura. Ele diz para o pai, esse teu filho, mas o pai corrige-o
e diz a ele, esse teu irmão. Quinto, vive dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda como solitário. Ele anda sem alegria, sem amor, sem prazer. Vive na casa do Pai, mas sente-se escravo. Está na casa do Pai, mas não tem comunhão com Ele. Quantos estão na igreja, mas nunca sentem o amor de Deus, a alegria da salvação, o prazer de pertencer a Jesus, a doçura do Espírito Santo. Vivem como órfãos, sozinhos, curtindo uma grande solidão e insatisfação dentro da casa do Pai. Sexto, vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Muitos hoje estão vivendo uma vida assim, pobre, miserável, servindo um Deus rico. Vivem sem alegria, sem banquete, sem festa na alma, trabalhando, servindo, mas sem alegria. Deus tem uma vida abundante para todos nós. Deus tem rios de água viva. Deus tem riquezas insondáveis do Evangelho. Deus tem a suprema, melhor dizendo, Deus tem a suprema grandeza do seu poder. Deus tem a paz que excede todo entendimento. Deus tem alegria indizível e cheia de glória. Deus tem vida de delícias para a sua alma. Esse filho não tem nenhum proveito da herança do pai. Ele nunca fez festa, nunca celebrou com os amigos, nem sequer um cabrito ele comeu. Ele nunca saboreou das riquezas do pai. Ele não tem comunhão com o pai. É como Absalão, está em Jerusalém, mas não pode ver e nem estar na presença do rei. Pessoas que estão na igreja por obrigação. Elas não tomam posse do que é delas. E aí eu quero terminar com uma ilustração para você entender o que eu quero dizer. Um homem, certa feita, embarcou num cruzeiro e levou consigo o lanche para a viagem. E dentro do navio, vendo as pessoas comendo pratos deliciosos, ele guardou dinheiro para comer uma boa refeição no último dia de viagem. Quando chegou o último dia da viagem, só então ele ficou sabendo que todos aqueles banquetes, toda a comida e bebida estavam inclusas no seu pacote. Então, o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para abraçá-lo, sai para reconciliar esse filho que ficara. Então, o remédio para esse filho era mesmo para outro. O remédio para esse filho era o mesmo para o outro, ou seja, confessar o seu pecado. Mas ele ficou do lado de fora. Agora, perdido dentro da casa do pai. Então eu queria dizer assim para você: não fique do lado de fora. Venha e desfrute da festa que Deus preparou para todos. Deus é o bom pai que está alegre porque recebeu o filho que estava perdido. Mas ele também se alegra com os que ficaram. Não da maneira errada, mas que esses que ficaram, esses que estão dentro da casa do pai, também precisam celebrar a vida com o pai. O pai está presente. O pai é um bom pai. Existem riquezas, herança, e nós podemos desfrutar de todas elas. Então, não fique de fora estando dentro da casa do pai. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Paz. Teu amor dura pra sempre.